A oposição conseguiu reunir na Câmara as 171 assinaturas necessárias, isso para protocolar o requerimento de abertura de uma CPI do INSS. Isso para investigar a mega fraude dos descontos ilegais na folha de pagamento de milhares de aposentados. O pedido da CPI é de autoria do deputado Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia. A decisão de instaurar ou não a CPI é do presidente da Câmara, Hugo Motta. E aí eu converso com vocês aqui. Será que vai para frente essa CPI? Depende de muita coisa, Rô. A articulação de forças ali está num momento, até faz um mês e pouco, o César falou isso até no N1, que a gente está num momento ainda que as coisas não se acomodaram para a eleição. Vamos lembrar, ano que vem tem eleição. A principal coisa que a gente tem que lembrar disso, se você for um deputado hoje, a sua preocupação é a eleição. Sua preocupação é orçamento secreto, emenda, eleição. É só isso que passa pela cabeça desses caras. Todo o resto que a gente dá bola passa por esse filtro. Então, o Hugo Motta vai olhar o pedido com essa cabeça. O PL, que ameaçou romper com o Hugo Motta, como é que um partido rompe com o presidente da Câmara? O presidente da Câmara decide que música toca. O presidente da Câmara decide que gaveta que abre, que gaveta que fecha, se vai ter CPI, se não vai ter CPI, se pauta projeto de lei, se não pauta projeto de lei, se toca urgência, se não toca urgência. O que é romper? Romper é romper o acordo que eles fizeram para tentar driblar o Flávio Dino para conseguir tocar o orçamento secreto. Isso é o romper. E aí ficou todo mundo apavorado com isso. Não, pera lá, a gente tem um acordo aqui, a gente tem uma eleição para tocar. Então, essa CPI vai passar por isso também. Se vai desgastar o governo, se aprovar a CPI, vai. Tem muita coisa nessa história do INSS? Parece que tem muita coisa na história do INSS. Tem muita gente que fez coisa errada ali. Então, a gente vai ter que ver os movimentos agora. CPI rodando, o PL da anistia, que aparentemente, né, César, vai cair aquele texto original e vem aí um acordão, literalmente com o Supremo e com tudo, para fazer um novo tipo de anistia, que daqui a pouco eu quero falar nisso, parece que estão vendendo uma coisa pra gente que não é o que vai entregar. Então, Rô, a gente vai ter que ver os movimentos agora, dia após dia, e o governo tá, mais uma vez, que se tornou um clássico desse governo, tá nas cordas. Vai ter que tentar sair de novo. Dar a porrada de novo, empurrar o adversário para o centro do ringue. De novo a gente vê esses movimentos, né, do governo que vai para as cordas, sai das cordas, vai para as cordas, sai das cordas e vê qual vai ser o desgaste a partir disso. Porque, César, o pensamento do aposentado é levar o meu dinheiro. Exato. Não existe outra possibilidade, né? Exato. E foi o governo. Esse é o ponto central. Eu estava conversando com o Demore e ele disse isso. Cara, o problema aí é que de fato você tem idosos sendo lesados, né? Gente que precisa do dinheiro para comprar comida, para comprar remédio. Então, de fato, esse é o cerne dessa análise e eu concordo contigo quando você diz que o pano de fundo principal aí é essa reorganização das forças como elas estão se dando nesse momento, com vistas à eleição do ano que vem. Não é à toa que a gente está vendo União Brasil e o PP, não é à toa que a gente está vendo PSDB e Podemos e todas essas estruturas, digamos assim, as placas tectônicas da política institucional brasileira se movimentando nesse sentido. Nesse caso, 1/3 da casa assinar pró CPI é um indício forte de que tem força. A ideia tem força na casa. Agora, eu acho que depende dessa análise, sim, que Demore fez. Depende, sobretudo, como é que o governo vai tratar essa questão. Até agora, vem pedindo para o PDT segurar a onda. Como quem diz, resolvam essa questão. A ideia é que o PDT dê conta de resolver, ou vai indicar outra pessoa, ou como é que isso vai seguir, quais são as cenas do próximo capítulo dentro do próprio PDT. Até aqui, Demore, parece que o loop fica. Pelo menos é o que a gente viu até esse momento. Agora, quanto mais o tempo passa, não tenho a menor dúvida que o custo político aumenta, a pressão sobre o próprio ministro aumenta e a pressão sobre o governo também aumenta. Por termos de probidade intelectual, eu preciso dizer, eu estava conversando com a Heloísa Vilela, a Elo disse o seguinte: sim, Calejão, mas vamos lembrar que a CPMI da Covid também foi uma iniciativa da extrema-direita, e aquilo foi um baita tiro no pé deles. Claro. Então pode ser que seja o caso, isso também caracterize um tiro no pé? Pode, mas a gente tem que lembrar aqui, cara, que houve todo um desgaste do lulopetismo com essa pauta da corrupção, principalmente considerando a Lava Jato. Então a gente sabe que isso cola muito mais contra o governo Lula do que contra o bolsonarismo, que foi um governo
notoriamente corrupto. O Bolsonaro, ao que tudo indica, tem dezenas de imóveis que foram adquiridos com dinheiro vivo. A gente sabe quem pratica esse tipo de abordagem, não só no Brasil, no mundo. Teve pastor do MEC negociando coisa arada dentro do Ministério em troca de ouro de garimpo indígena. O ministro gente, o ministro do Bolsonaro da Educação foi preso. Isso. Vamos esquecer disso. Agora, Rô, não se trata na prática do que aconteceu. Quem mexe com ciência política, quem mexe com partido, com instituto, com estrutura partidária, com eleição, imagem conta mais do que a verdade. Então, o que importa, o que o César está dizendo é isso, assim, a imagem de boa parte do povo brasileiro em relação à corrupção, se você fizer uma pesquisa, ela vai recair em cima do PT, porque foram 5 anos de Lava Jato, a gente viu diariamente na imprensa, então cai em cima do PT. É uma pauta sensível para o partido você se aproximar de qualquer coisa que pareça corrupção. A gente vai poder argumentar, César, e o governo vem argumentando isso também, mas esse negócio acontecia desde o governo Bolsonaro, é verdade. Esse negócio aconteceu, quem tomou a iniciativa agora foi a Polícia Federal, quem tomou a frente disso foi o Lewandowski. O Lewandowski, ele é ministro da Justiça. Quem era ministro da Justiça no governo Bolsonaro em 2019? Anderson. Sérgio Moro. Sérgio Moro. O paladino da Justiça não fez nada. Entendeu? A gente pode argumentar tudo isso. O governo pode argumentar tudo isso. Mas a imagem que chega para as pessoas, ela é uma imagem de espuma, ela é uma imagem rasa, né, César? O que vai chegar não é essa comunicação de fato. Claro que não. Para mim, esse é o aspecto central, porque isso que você acabou de explicar já demanda um certo tipo de elaboração que, infelizmente, a grande massa populacional brasileira tem um pouco mais de dificuldade para avaliar. Então, essa tua pergunta é muito boa, porque eu sou capaz, se você perguntar na rua, nas grandes capitais brasileiras, quem que era o ministro da Justiça em 2019? Quem é que estava comandando a CGU? Quem é que estava comandando essas instituições que deveriam agir no sentido de coibir processos de fraude como esse, por exemplo? Ninguém sabe. Isso.